E eu vou fazer uma coisa diferente. Dentro dessa dinâmica de constelação agora, eu vou colocar a seguinte situação, onde o constelador se posiciona diante da constelação. Opa, opa, como é que é isso, Fernando? Então eu vou colocar uma situação hipotética aqui, da nossa cliente de amarelo, que de repente está com um câncer de pâncreas. Pronto. E o câncer de pâncreas é o azul, é o elemento subjetivo azul. Então, o marido dela é o homem azul, os pais dela estão de vermelho, o pai e a mãe de vermelho. O lado criança dela é a pequenininha de amarelo, a bonequinha de amarelo. Vida e morte, a vida é branca, a morte é preta. E tem a sexualidade dela também, que é o elemento vermelho e rosa. E aí, eu vou colocar a constelação, imagina do jeito que ela colocou. E a questão depois é onde você, como constelador, se posicionaria. E o constelador, eu vou colocar um elemento cinza com base azul, base azul. E aí eu vou passar várias imagens e você imagina qual seria o melhor lugar para o constelador ficar. Eu utilizo muito essa dinâmica quando eu dou treinamento de consteladores e supervisão, porque às vezes eu percebo que o constelador está tendo uma visão do sistema e essa visão muitas vezes é uma visão parcial, parece que falta ele olhar os outros elementos do sistema, ele fica focado só em algumas partes. Então, vamos lá, eu vou colocar agora algumas imagens de possibilidades da visão do constelador. Onde você acredita que seria o melhor lugar para você, como constelador, analisar essa constelação? Onde você entra nesse sistema? E aí, veja quantas possibilidades existem de onde o constelador vai observar essa constelação. Ele pode, na imagem 1, ficar ali olhando o que o cliente olha. Na imagem 2, ele pode ver como o cliente lida com toda essa dinâmica que ele enxerga e também sentir o que está acontecendo dentro desse campo. Outra, ele pode ver de longe e ter uma noção melhor dos vários relacionamentos que estão acontecendo. E aí, tanto na imagem 3, na imagem 4 e na imagem 5 são locais diferentes de visualização. Para você, onde você se colocaria? Qual seria o melhor lugar para você ficar, para ser um profissional e realmente poder ajudar essa cliente dentro de todas as possibilidades dessa constelação? Bom, dá um tempo aí, vai olhando para isso, reflete, que depois eu vou gravar um outro áudio. Bom, a grande questão aqui é muito interessante, né? Porque tem consteladores, não só consteladores, terapeutas em geral, que se posicionam num lugar só e muitas vezes ficam vendo o que o cliente vê. Então, aquilo que o cliente fala é o que ele enxerga. Conclusão, ele fica cego a tudo aquilo que o cliente também está cego. Ele só enxerga o que o cliente enxerga e trabalha com aquilo que o cliente consegue ver. Conclusão, a eficiência desse trabalho com certeza não vai dar muito certo, porque se o cliente está cego sistemicamente, emocionalmente, o terapeuta também está, porque ele está só trabalhando com o conteúdo que o cliente, com aquilo que o cliente revela. Então, o que está oculto não vê. Uma outra possibilidade é ele ficar na frente do cliente e às vezes, muitas vezes na frente, isso é muito comum quando eu faço treinamento de lapidação, que é a lapidação profissional, e também minha lapidação eu faço muito essas atividades aí. E o pessoal coloca como assim, o cliente vai olhar para mim. E desde quando o cliente tem que olhar para o terapeuta, o cliente tem que olhar para a vida dele. E tem que tomar cuidado que às vezes quando o terapeuta se enfia no meio do problema, geralmente ele está emaranhado com os problemas dele junto com os problemas do cliente. Tem que tomar cuidado. Então, tem cuidados que precisam ser tomados em relação a isso. De repente, o terapeuta faz parte do sistema. Outras possibilidades é o terapeuta olhar com uma distância maior
de ângulos diferentes. Bom, e qual é o melhor lugar para o terapeuta? Você quer saber qual é o melhor lugar? Todos. Todos, tá? Todos os lugares são interessantes. É como se você fosse um drone que de repente você investigasse de várias possibilidades. E aí, você mesmo, como terapeuta, você tem que estar aberto a ter visões diferentes, porque dependendo do ângulo que você observa, você vai ver dinâmicas diferentes. Isso aqui, aliás, é a base da física quântica, que são o quê? Fala do quê? Do papel do observador. E o constelador, ele precisa aprender a observar de várias formas, de vários ângulos para poder ter a noção do todo. Então, no fundo, não tem um lugar só que o cliente, que o terapeuta tem que ficar. Mas uma coisa que o terapeuta tem que tomar muito cuidado, não ficar grudado no cliente e nem no meio da constelação do cliente, porque frequentemente ele está ou identificado com o cliente ou enroscado nos mesmos emaranhamentos do cliente e do terapeuta. Mas é importante passar por esse lugar também, ver pelos olhos do cliente, estar no meio da constelação para ver o que está acontecendo, sair para poder ter noção de vários ângulos e principalmente dos ângulos que o cliente não está vendo. E aí você se torna um bom profissional. Deu para entender a possibilidade, as probabilidades, as possibilidades do observador estar em vários locais? Então estou em todos os lugares e cada lugar me dá uma visão diferente. E uma coisa que em supervisão eu vejo muito é que às vezes o terapeuta ele parou num lugar e fica ali olhando para aquilo. Aí o supervisor vem, olha de outro ângulo e fala: e aqui? Como aqui? É aqui, ó, olhando daqui dá para ver isso, isso, isso. Aí ele começa a enxergar, mudando o papel do observador, tá? Entenderam? Bom, mais uma aplicação para o trabalho de constelação sistêmica individual que eu utilizo muito na formação de profissionais, no treinamento de profissionais de ponta e compreender a função terapeuta. Claro que aí eu coloquei como terapeuta, mas isso aí também pode ser colocado em várias outras dinâmicas, como líder de equipe, chefe de empresa e assim por diante. Médico junto com o cliente e assim vai.